A história que eu vou te contar agora diz muito sobre os propósitos de Deus para a vida de cada um de seus filhos. Exatamente no meio de uma viagem, a Letícia e o Mateus começaram a ter o destino desenhado de uma forma diferente do que eles haviam imaginado. Nós estávamos voltando, retornando de Maceió e chegando lá, todos os voos foram cancelados. Já era para nós estarmos aqui em Ji-Paraná na quinta-feira. Devido ao cancelamento, a gente pousamos em Manaus e fomos relocados no hotel. Fomos para o aeroporto, chegamos lá, nós conhecemos o pastor Assis. Nós já estávamos planejados para estarmos aqui na Associação Sul de Rondônia para participar do Evangelismo Kids. E ao chegar no aeroporto, eu me encontrei com o pastor Assis, que também estava vindo para o sul de Rondônia. E ele falou, olha, eu preciso te apresentar uma pessoa. Essa aqui é a Letícia, eu quero que você conheça a Letícia e o filhinho dela. Eu percebi que parecia que o Espírito Santo já estava conduzindo todo esse processo, dessa história, desse achegar-se a essa família. A próxima escala não estava no roteiro deles, mas Deus já havia preparado tudo com dia e horário marcado. Ela perguntou o que eu estava vindo fazer aqui. E eu disse que eu estava a trabalho, que eu ia ter um programa de crianças, né? E foi quando então ela virou para o Mateus e falou assim, filho, se você quiser ir, a mamãe te acompanha. E aquilo me deixou assim com o coração tão aquecido, porque eu vi Deus conduzindo a vida da Letícia e do Mateus para que a gente pudesse recebê-los aqui no sul de Rondônia. E eu louvo a Deus porque Ele não tem acaso na história de nenhum ser humano. Foi uma graça de Deus, que nem a Pri diz, não é por acaso, né? Eu acho que tudo é Deus, planejado por Deus, né? De nos ter colocado uma no caminho da outra, e foi mágico, né? A gente veio realmente, eu nunca participei de um culto, né, da igreja aqui, e foi muito maravilhoso, foi muito uma bênção. Na viagem convencional, o Mateus e a Letícia receberam um bilhete indicando o destino final. Aqui, nessa grande aventura que é o Evangelismo Kids, o Mateus ganhou um passaporte que vai levá-lo a destinos incríveis e prepará-lo para a maior viagem de sua vida. Sim, estou falando da Bíblia Missionária Infantil. Eu fiquei muito feliz, gostei bastante. Você viu que tem seu nome lá também? Eu vi. Eu já até marquei a parte lá quando eu for ler, eu já leio o meu. Em toda a região noroeste, exatamente no sul de Rondônia, o Mateus foi a primeira criança a receber um exemplar da nova Bíblia Missionária. Uma história que começou num ambiente de viagem. E nós estávamos vindo então para um programa que falava da melhor aventura, que é a viagem que nós estamos fazendo na caminhada do discipulado de pais e filhos rumo ao céu. Então assim, Deus preparou, não tem como nós duvidarmos de que Ele está no controle de tudo e Ele sabe o tempo certo para todas as coisas e Ele prepara esses momentos para que as pessoas que necessitam de salvação realmente recebam a luz e a instrução no momento certo. Que aventura incrível! Outras crianças também estiveram a bordo dessa super viagem. Ao menos 180 participaram da programação e viveram momentos únicos. O Pedro Gabriel foi o pregador mirim do evento. E isso se deu por causa do grande incentivo da mãe e da avó no processo de discipulado. A história dele, a entrevista que ele deu às crianças, falando da sua história como pregador mirim, como tudo aconteceu, foi simplesmente inspirador. Eu tenho certeza que a fala do Pedro Gabriel foi muito mais importante até do que todos os outros adultos, porque é uma criança inspirando outras crianças. E é isso que é o Evangelismo Kids. Jesus já está voltando, então a gente precisa converter o máximo de pessoas. E as crianças são muito boas, eu estou falando, eu como criança também, porque a criança ela interage com a outra pessoa e assim vai chamando para a igreja. Todas essas histórias e encontros nos mostram que Deus não trabalha no acaso. Ele escreve o roteiro de viagem de cada filho, cuidando inclusive de todos os detalhes para que cada um chegue ao destino final em segurança.